Relatório gerencial dos 9, né? Fala, abençoados! Vamos para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje vamos analisar o HGRU 11, um fundo imobiliário da pátria de tijolo focado em renda urbana. Vamos dar uma olhada nas suas informações na ordem. Depois vamos ler seu relatório gerencial, suas principais informações. E no final eu dou minha opinião sobre o fundo. Então, sem mais delongas, vamos para o fundo. Aqui na ordem, hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo é 18/11. Ele tá com preço atual de R$ 126,57, com dividendo dos últimos 12 meses de 9,99%, então quase 10% ao ano. E o seu PVP de 0,99, é o relatório gerencial dos 9, né? Tem a liquidez diária de 3,3 milhões. Sua rentabilidade, tanto a rentabilidade normal e a rentabilidade real, em todas as métricas está positiva. Qual que é a diferença da rentabilidade normal para a rentabilidade real? A rentabilidade real, você já tira o IPCA do período. Aqui, como podemos ver nos seus dividendos, gráfico de dividendos, ele vinha pagando 90 centavos até o final do primeiro semestre. Aí ele distribuiu a pancadinha de final de semestre, e a partir do segundo semestre já passou a pagar 95 centavos, fazendo esse sendo recorrente do fundo, pelo menos até o final desse ano. Vamos lá para o seu relatório. Referente a outubro, ele saiu na sexta-feira. Estou gravando hoje na terça. O fundo teve início em abril de 2018. Seu gestor é a Pátria. Seu administrador é o Banco Genial. Ele tem taxa de administração e taxa de performance. A sua taxa de administração é de 0,7% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa do fundo. Aqui é uma informação muito boa. A sua administração é em cima do valor de mercado, não no valor patrimonial. Então, se ele tiver descontado, que no caso ele está levemente descontado, né? Mas quando ele estava bem descontado no final do ano passado, começo desse ano, a tua taxa de administração estava menor também. Aqui a sua taxa de performance, a amada taxa de performance, cerca de 20% do QCD, 5,5% ao ano, da cota de integralização atualizada pelo IPCA. Como eu falei, ele é o tijolo, gestão ativa, com foco em renda urbana. Aqui seus indicadores financeiros. Ele tem um patrimônio líquido de 3 bilhões, a cota patrimonial de R$ 128,36. Como nós vimos, ele está R$ 126,57. E no fechamento desse relatório, foi no final de outubro, a sua cota mercado estava R$ 126,45. Está com PVP de 0,99, então sua cota mercado do fechamento do relatório para hoje que eu estou gravando, está quase a mesma coisa. E aqui desses indicadores imobiliários. Tem 101 ativos, 101 imóveis, cerca de 24 locatários, uma ABL total de 601 mil metros quadrados, e um prazo médio de aluguel de 9,7 anos. A sua vacância física e financeira está 0,8%. E aqui vamos para o comentário da gestão. Movimentações do portfólio. O fundo divulgou fato relevante no dia 23/10, informando a venda do ativo Pernambucanas Machado por aproximadamente 6,7 milhões, um valor 19% superior ao investimento total nesse ativo, e teve um lucro em regime de caixa de 1,1 milhão, cerca de 5 centavos por cota. Então, foi uma venda com lucro no caixa e uma valorização de quase 20%. Aqui ele traz seus rendimentos, né? No fundo apresentou a receita total de R$ 1,76 por cota. Essa daí foi a receita. Nós vamos ver na DRE direitinho. E teve um resultado distribuível de R$ 1,49 e distribuiu 95 centavos por cota, como nós já vimos. E esse resultado distribuído de R$ 1,49 teve impacto não recorrente, ou seja, que não vai vir todo mês, vai vir só dessa vez. Então ele teve um resultado não recorrente devido à sua venda do ativo. E esse dinheiro foi destinado à geração de caixa para pagamento das parcelas do Paulista 2000 e do projeto Olinda 2. E não teve movimentações de locatários. Sobre seus revisionais, ele teve revisional do aluguel de cerca de 6 lojas locadas para o grupo DMA, e essas negociações resultaram em um aumento total de 28,8% no aluguel desses ativos,
E esses ativos representam 55 mil metros quadrados da BL do portfólio. Então o desenvolvimento está quase acabando. Nesse mês agora deve estar acabando. Isso se já não acabou. Está cerca de 99,4% concluído. E está previsto para meados de novembro. Como eu estou gravando dia 18, provavelmente já deve ter acabado. Alavancagem financeira. O fundo tem atualmente 5,8% de alavancagem financeira no portfólio. Então, alavancagem tranquila. Um fundo de 3 bi, 5%, tranquilo. E nós vamos ver lá embaixo também que ele vai trazer detalhadamente como ele vai pagar essa alavancagem. A sua performance no mês foi de 0,4%. O IFIX foi 0,1% e o CDI bruto 1,3%. Lembrando que sempre que você vê CDI bruto, é que você tem que tirar o imposto de renda da rentabilidade ou do retorno. Distribuição por cota nos últimos 12 meses, R$ 1,05 em média. E seu dividendo yield está cerca de 9 no yield anualizado sobre a cota patrimonial e 8,9 na cota de fechamento. Está quase no VP. Aqui a famosa DRE, ele teve um total de receitas de 40 milhões, cerca de 1,76, nós já vimos lá em cima. Teve um total de despesa de 6,2 milhões, cerca de 27 centavos. Dessas total de despesa, 2 milhões foi com despesas financeiras, cerca de 9 centavos por cota, que é a famosa alavancagem. Então, ele vem pagando 2 milhões todos os meses de alavancagem. Então ele teve um resultado distribuível de 1,49, cerca de 34,6 milhões, e distribuiu 22 milhões, cerca de 95 centavos. Ele fez mais de 50 centavos, aumentando a sua reserva acumulada, que saiu de 73 centavos para 1,27. Aqui são suas parcelas a pagar e parcelas a receber. Suas parcelas a pagar. Nos próximos 12 meses, ele tem que pagar 38,8 milhões. E aqui nas suas parcelas a receber, nos próximos 12 meses, ele tem a receber 53,5 milhões. Ou seja, o que ele tem que receber é maior do que ele tem que pagar nas parcelas. E acima de 12 meses, ele tem que pagar cerca de 264 milhões. E o tanto que ele tem a receber acima de 12 meses, cerca de 103 milhões. Então aqui tem mais de 100 milhões de diferença. Até lá, ele deve continuar vendendo imóveis e aumentando o seu caixa para cumprir com as suas obrigações de parcelas. E aqui a alavancagem referente a CRI. Aqui é só dos CRIs, tá, gente? E até em 2033 ele deva terminar, se ele não fizer mais alavancagem até lá, né? E aqui é o saldo devedor. Ele tem ainda 3 milhões para pagar esse ano, cerca de 19,3 milhões para pagar o ano que vem, 20 milhões em 2027 e assim vai indo. E como podemos ver aqui, os 5% que ele pode reter todo mês, que ele é obrigado a distribuir 95% da sua renda, daria para quitar mais da metade de todos os anos. Então, tá tranquilo aqui. Nenhum dos seus CRIs está em carência, tudo ele já está pagando. E tem taxas tanto a IPCA como a CDI. Aqui é a carteira de ativos, cerca de 25% do valor patrimonial e 23% da receita contratada é varejo alimentício em São Paulo. Sua distribuição geográfica, a principal cidade é São Paulo, 46,4%. E aqui ele traz que o portfólio com 101 ativos, nós já vimos lá em cima, diversificado em 16 estados e mais de 600 mil metros quadrados de ABL, com baixo histórico de vacância. Aqui é a carteira de ativos, cerca de 55% da sua carteira é varejo alimentício, 25% educacional e 17% varejo vestuário. A sua alocação por inquilino, cerca de 25% é o Carrefour, 22% Açaí e 17% Pernambucanos. Aqui é um problema que geralmente acontece com a maioria dos rendas urbanas. Apesar de ele ter muitos imóveis, ele acaba ficando mais concentrado em determinados inquilinos, porque geralmente, como é renda urbana, a maioria é supermercado, hipermercado, grandes lojas, então para eles acaba tendo muita loja para o mesmo dono. A alocação dos contratos, 81% é atípico, 19% típico. O indexador, 99% IPCA, 1% GPM. Seu mês de reajuste, em novembro tem cerca de 20% de reajuste. E revisionais, ele ainda tem 27% de revisional ainda em 2025. Vencimentos contratos em 2025 não tem nada. Só lá em 2029 para frente, que vai ter cerca de 91% dos contratos vencendo. E aqui o histórico de vacância vem se mantendo desde julho. E aqui sua carteira de ativos. Como podemos ver, nenhum ativo passa acima de 5%. Mas lembramos que, apesar de muitos ativos, está concentrados em poucos devedores.
Aqui é o Dutra 107, que é o que está tendo expansão, que está quase acabando. E está com cerca de 22,7% de vacância física. Isso dá 21 mil metros quadrados de ABL do fundo, cerca de 3% do valor patrimonial. E o Passeio Dutra, que fica em Taubaté, é o único ativo dele que está com vacância. O resto está tudo 100% alugado. Aqui sua carteira de ativos em relação aos fundos imobiliários. Tem cerca de 6,8% do PL. E seus principais fundos são o FCFL11 com 3,55%. O SPVJ com 2,4%. Se você viu o vídeo de terça-feira, esse PVJ aqui também está na carteira do HGCR11. O JFLL11. Se você ainda não viu o vídeo, vou deixar um card aqui no canal. Depois que terminar esse vídeo, você clica nele e assista também o vídeo do HGCR. Sua alocação em fundos imobiliários vem aumentando de pouquinho em pouquinho. Saiu de 6% lá em maio, agora está em 6,8% em outubro. Aqui seu número de cotistas está subindo. Mês passado foi 222 mil cotistas, agora está 223. E esse foi. Agora a minha visão do fundo é um ótimo renda urbana, na minha visão. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas. Tem apenas um caráter informativo para auxiliá-lo nos seus estudos. Na minha opinião, é o melhor fundo imobiliário de renda urbana da Bolsa. Na minha humilde opinião. Com isso, pelo seu melhor, ele acaba pagando um pouco menos que os outros. Eu não vi nenhum ponto negativo, a não ser um ponto de atenção que já faz parte de maioria dos seus rendas urbanas, que é a concentração no mesmo inquilino. Mas está tudo tranquilo, é sempre para inquilinos AAA, grandes inquilinos, com grande cadeia de lojas, então dificilmente vai dar problema. Mas renda variável pode dar problema. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o HGRU, o que você acha sobre o fundo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like, ativa notificações, compartilhe com amigos e parentes. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama. E eu também. E até a próxima.